Deputado de direita capota o carro várias vezes ontem. O Caporeso, ele ficou conhecido, principalmente nas mídias, por ter feito um projeto de lei em que criava o dia 1º de abril como o dia do Lula no estado de Minas Gerais. Ontem ele sofreu um acidente, o carro capotou por várias vezes e a gente vai falar sobre essa situação aqui com vocês. A crise na Bahia de violência aumenta e ontem teve mais um confronto onde 5 pessoas perderam a vida. A gente vai falar disso e como isso afeta ainda mais a imagem do Flávio Dino, que é hoje o ministro da Justiça e tem a obrigação e a responsabilidade pela segurança pública. Também a gente vai falar ainda nesse editorial aqui sobre um escândalo do caso Lehman na educação. Tudo isso a gente vai comentar aqui com você nesse editorial. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Editorial número 2, né? Vamos lá, que Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos, é ao meio-dia esse editorial. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso ajuda muito a gente aqui, tá? Dá um like aí pra gente. E enfim, a gente torce que você sempre tenha uma mesa farta, repleta de bênçãos, saúde para você e para os seus. Sabe, é só na hora que falta saúde é que a gente dá valor para essa coisa tão importante. Tem uma passagem filosófica que diz o seguinte, olha, o que vale mais, a saúde ou o dinheiro? E com toda certeza é a saúde. Imagine alguém te dizendo, olha, eu vou te dar 2 milhões de reais, mas amanhã você vai acordar com um câncer terminal, em 3 horas você vai perder a sua vida. Você vai querer os 2 milhões de reais? Não, né? Então, eu tô com dengue, vocês devem saber, quem assistiu o último editorial viu. E quando a gente tá com o corpo tudo arrebentado, tá com uma força de um senil, uma pessoa de 100 anos aí, sabe? Bem fraco, bem, sabe, debilitada, é que a gente começa a dar mais valor à saúde. Então, cuida sempre da sua saúde, que esse é o maior bem que você pode ter. É o bem que você vai ter para cuidar da sua família, de tudo mais. Então, fé e saúde sempre, tá? Mas bora começar? Vamos lá. Vamos começar falando do Caporeso aqui. O deputado Caporeso, uma boa notícia, sobreviveu a um acidente de carro. Chegou a capotar mais de 10 vezes o carro. Ele estava retornando da Assembleia Legislativa, ele e o motorista que vinha conduzindo o carro. E aí o motorista, não sei, eles não definiram a certo se ele dormiu ou se foi um momento de vacilo. Ele, ao passar numa rotatória, sabe aquelas rotatórias de trevo, ele não viu o trevo e passou direto. E com aquele meio-fio, né, com aquele relevo do meio-fio, o carro saiu capotando. E aí o resultado final foi que o carro ficou totalmente destruído, de cabeça para baixo, capotou mais de 10 vezes e felizmente ele está muito bem. Foi lá na região de Nova Ponte que isso aconteceu. Mandar um abraço e um beijo para Nova Ponte, que eu amo demais esse povo mineiro. Tanto eu amo que casei com uma mineira e fiz 2 mineirinhas, né? Até minha cachorrinha é mineira, então eu amo demais esse povo. Apesar de goiano, nasci de novo aqui em São Paulo, né? Por causa da Covid, quase morri, mas amo demais esse povo mineiro. Então, um grande abraço para Nova Ponte. E aí, felizmente ele está bem, ele que faz uma oposição ferrenha à esquerda em Minas Gerais, e aí, está aí, bem, recuperado, sem maiores sequelas, sem maiores danos gravosos à sua saúde. Pelo menos uma boa notícia, apesar disso tudo, né? Vamos falar agora da questão da segurança pública na Bahia. Tá um conflito gigantesco, né, na Bahia. O questionamento, as críticas ao Flávio Dino começam a aumentar. Ele negou a intervenção federal na Bahia. Ontem, 5 pessoas morreram em confrontos com policiais no interior da Bahia. 5 homens morreram após confronto com policiais na madrugada deste sábado, em Crisópolis, interior da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, a operação visava o combate ao tráfico de drogas. Em nota, a corporação explicou que militares foram informados de que homens armados vendiam drogas na rua Marília Eunice, da região central do município. Vamos entender. O Flávio Dino, ele deu um depoimento. Vamos falar dos ministros do Lula primeiro. Vamos falar do Rui Costa primeiro.
o Rui Costa é um dos braços fortes do Lula, tá? E o Rui Costa foi governador da Bahia, até recente agora, até passar o cargo. O Rui Costa, durante uma entrevista, ele foi ríspido e grosseiro com a imprensa. Porque durante uma entrevista, o repórter perguntou para ele sobre a questão da violência na Bahia. Porque ele foi governador da Bahia por anos. Ele encerrou a entrevista, saiu virando as costas para a imprensa e ele falou, não, aqui é para falar de PAC. Ele falou, mas o senhor era governador da Bahia. Ele virou as costas e saiu bem grosseira. O UOL fez um editorial fazendo críticas a essa postura deles. Ou seja, o Rui Costa, sempre PT, sempre aliado do PT, o PT esteve há anos de frente à gestão da Bahia e hoje, na verdade não é de hoje, e hoje escancara a violência que vem cada vez mais crescente. Aí vem o ministro da Justiça, Flávio Dino, que está sofrendo críticas demais por ser um ministro placebo. A palavra que a Folha de São Paulo utilizou para definir o ministro Flávio Dino é o ministro placebo, ou seja, aquele ministro paliativo, tá? Paliativo, ele faz uma coisinha ou outra aqui para fingir que está fazendo, mas na verdade não está fazendo nada de efetivo. Isso aí é o que a ala militante do PT está falando do Flávio Dino também, que ele não tem nada apresentado de concreto na segurança pública. Pelo contrário, até reduziu a verba para a segurança pública para o próximo orçamento. E aí ele falou que a culpa do que está acontecendo na Bahia é do Bolsonaro, é da política de armas dos CACs. Só que não. Na Bahia, o que está acontecendo hoje é o aumento gigantesco de facções criminosas, PCC, dentre outras, e outras facções que vêm surgindo mesmo na Bahia. A gente vê isso também representado no Rio Grande do Norte. Tradicionalmente, governos da esquerda, lá no Nordeste, vem ampliando aí os tentáculos dessas facções criminosas. E aí, o novo governador da Bahia agora resolveu fazer um trabalho de combate às drogas. E está sendo muito criticado pela esquerda, porque nesse combate às drogas está tendo troca de tiros, e como exemplo esse aqui, 5 pessoas que estavam vendendo drogas e armadas foram alvejadas e foram dormir com o capeta, né? Vamos dizer por assim. E aí o grande problema disso aqui é que está sendo muito criticada a polícia militar. Eu sou um defensor da polícia militar, um ferrenho defensor da polícia militar. Então, hoje o que a imprensa faz, hoje o que esse pessoal da esquerda, principalmente a militância, faz? Primeiro, eles demonizam o policial e vitimizam o bandido. E aí é onde está errado. Primeira coisa que você tem que fazer um trabalho de investigação pesado para ver quem são, a vida pregressa, ver essas pessoas que confrontaram os policiais que perderam a vida, quem são? Aí sim, depois de apurar que essas pessoas são incólumes, que não tinham nada a ver, aí sim questiona-se a polícia. Agora aqui não, aqui já inverte. Casos de, mas era só mais um trabalhador, vai ver, o cara tem uma ficha mais suja do que puleiro de galinha. Então, não dá bem, né? Não fica legal. Vamos falar agora do Augusto Aras, pessoal, vamos lá. Augusto Aras deixa a Procuradoria-Geral da República após 4 anos. Então, o Augusto Aras é herança de Bolsonaro, tá? Então, durante a gestão Bolsonaro, o Augusto Aras entrou, ficou 3 anos na gestão Bolsonaro e agora, depois de quase um ano, né, na gestão Lula, o Augusto Aras sai. Tinha defesa, inclusive, de petistas pela recondução do Aras, o que não aconteceu, ou seja, eu queria que o Aras continuasse, o próprio Lula queria. A Elisete Ramos assumiu, mas é interinamente, tá? Não vai ficar de forma definitiva e o Lula vai colocar um novo PGR. Lula já descartou, tá? Descartou a possibilidade de uma mulher negra. Já descartou. Ou seja, isso aí confrontou e muito a visão daquela militância de esquerda que queria que o Lula cumprisse as promessas de campanha, tá? De inclusão dentro dos grandes poderes. Não vai colocar isso, tá? Não vai acontecer. O que a gente percebe? O que já se veicula? O que a gente vê? Lula quer um Augusto Aras para chamar de seu. E aqui, como vocês sabem que eu sou independente, eu não tenho rabo preso com ninguém, o Aras é um legado maldito, vamos dizer assim, advindo do governo Bolsonaro.
Bolsonaro fez uma coisa, um precedente que, infelizmente, Lula vai pegar para si, tá? Então, durante a gestão Bolsonaro desobedeceu a lista tríplice e colocou o Augusto Aras. E aí, o Lula vai fazer isso também. E as críticas é que o Augusto Aras defendeu muito o Bolsonaro. E é sempre assim, o cara indica o outro, é lógico que ele vai indicar alguém que está alinhado com ele. E o Lula quer isso, ele vai desobedecer. A questão é que durante a campanha o Lula criticou o Bolsonaro, falou que era um escárnio o Bolsonaro não utilizar a lista tríplice e prometeu durante a campanha que usaria a lista tríplice. O que é a lista tríplice? São nomes que o Ministério Público e outras entidades indicam ao Lula com 3 nomes, tá? O Lula escolhe um ali e submete para análise, tá bom? E aí, não cumpriu. Criticou tanto e não cumpriu. Então o que a gente sabe é que o Lula quer um Augusto Aras para chamar de seu. Alguém que vai blindá-lo. E o pior de tudo, se a coisa já tá ruim, vai piorar. Por quê? Porque o Lula já definiu, vai escolher alguém que é inimigo da Lava Jato. E aí você imagina, o judiciário hoje é inimigo da Lava Jato. Nós temos o Toffoli, por exemplo. Inclusive o Toffoli, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, elogiou o Augusto Aras e falou que a democracia só existe hoje por causa do Augusto Aras. Então, nós temos um judiciário que é anti-Lava Jato, anulou a maioria dos crimes da Lava Jato, né, de provas da Odebrecht ali, que vai criar um rombo ali. Então, o judiciário já é anti-Lava Jato. E agora, um procurador-geral da República anti-Lava Jato. E aí, você já sabe, a narrativa vai superar os fatos, infelizmente. Vamos só mais um editorial aqui para vocês. Eu tô feliz em estar de volta agora com um pouco mais de saúde. Já tomei medicamento, tá? Já tô melhorzinho. O Kim Paim é um influenciador aqui das redes sociais e ele fez uma postagem no X, tá? O antigo Twitter. O gado do Lula, como está sendo chamado hoje, né? Porque inverteu, né? Antes falava que era o gado bolsonarista, agora é o gado do Lula. Tem um longo dia hoje. Passar pano pro caso da ministra do Jatinho, e a gente já falou sobre isso, né? Sobre a Aniele Franco, a gente falou no último editorial, e passar pano para o escândalo do Lehman na educação. E aí a gente vai falar sobre essa questão do Lehman agora. O que é a questão do Lehman? Eu vou explicar para vocês. Olha só, esse editorial aqui do Metrópolis explica muito bem isso aqui, ó. ONG ligada a sócio da Americanas terá poder sobre verbas da educação. A Mega Edu, financiada pela Fundação Lehman e especialista em projetos de internet para escolas públicas, também atuará com comunicações. O que acontece, tá? O Lehman é um dos sócios da Americana. Inclusive tem uma CPI, porque as Americanas deixaram um rombo bilionário, 20 bilhões de reais foram desviados da empresa, o que causou aí um impacto nas bolsas, um impacto de investidores gigantesco. E um crime denunciado, por quê? Porque mesmo vendo que o rombo estava acontecendo, a Americanas omitiu. Então, tem uma CPMI, o presidente da CPMI é um grande parceiro, amigo, o deputado Ricardo Silva, que está averiguando isso aí. Lula, no início do ano, teceu críticas demais ao Lehman. Falou, olha, o Lehman é um caloteiro, é o cara que falava que era o grande empresário e tá aí, superlativou os números, tá? Ou seja, espalhou fake news falando que os números eram muito maiores do que efetivamente estava sendo veiculado na imprensa, coisa tradicional do Lula, né? Aumentar números, sair por aí falando números muito maiores do que efetivamente são. E aí, teceu muitas críticas, falou muito mal do Lehman e tal. Só que agora, uma empresa criada, né, uma ONG criada há pouco mais de um ano, vai ser quem vai definir aqui várias verbas da educação. Olha só. O caso chama atenção porque Lehman é sócio da 3G Capital e um dos acionistas de referência da Americanas, que está em recuperação judicial desde janeiro, quando foi exposta uma fraude contábil estimada em 20 bilhões na empresa.
Uma comissão parlamentar de inquérito foi aberta na Câmara. Em fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou severamente o investidor, acusando-o sem provas, aumentando a cifra da fraude. Esse lema, abre aspas para o Lula, era vendido como o suprassumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Ele era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard como forma de um novo governo. Era um cara que falava com a corrupção contra a corrupção todo dia. E depois ele comete uma fraude que pode chegar a 40 bilhões, disse Lula em entrevista a uma rede de televisão. O presidente não parou por aí, afirmou que o rombo da varejista não era uma pedalada, mas uma motociata, e comparou o Lehman a Eike Batista. Há várias investigações sobre casos americanos em curso, em nenhuma delas Lehman parece responsável, ou seja, até então mostra que Lehman, apesar de sócio, ele nunca soube efetivamente da fraude ou não foi o responsável por essa fraude que aconteceu lá dentro. Só que ele criou a Mega Edu, e aí ela fechou um acordo com o Ministério da Educação para opinar sobre a conexão de escolas públicas à internet de alta velocidade. A ONG foi incluída em um conselho do Ministério das Comunicações que define para onde vai parte dos cerca de 6,6 bilhões destinados à conectividade de estudantes. Então, as verbas que serão destinadas e que o Conselho da Educação e o Conselho da Comunicação estão lá com o Lema, tá? com pessoas ligadas ao Lema, e esse escândalo aqui está movimentando as redes sociais, está movimentando muitas pessoas aí. E aí, para encerrar aqui agora, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho grande, mas último caso aqui. Empresa com apenas um funcionário leva contrato de 285 milhões na saúde. Uma microempresa com apenas um funcionário registrado, ao menos até março, e capital social de 1,3 milhão, conseguiu um contrato de 285 milhões com dispensa de licitação com o Ministério da Saúde. O acordo assinado em abril é para fornecimento de 293 mil frascos de imunoglobina humana, um medicamento hemoderivado, ou seja, produzido a partir de sangue usado para melhorar a imunidade de pacientes acometidos por uma série de doenças, como síndrome de Guillain-Barré. Vamos lá. Olha só, o Ministério da Saúde fechou um contrato bimilionário de 293 milhões. O que chamou a atenção é que é uma empresa que só tem um funcionário e que no endereço aqui indicado, ela não está em atuação, tá? E aí, o pior é que isso foi com dispensa de licitação. É diferente do caso da denúncia lá contra o Flávio Dino, contra o Ministério da Justiça, que lá a licitação não tinha sido concluída e tinha possibilidade de sobrepreço, tá? Então, o Ministério da Justiça não tinha feito. A AGU pediu que fizesse uma análise porque poderia ter um sobrepreço na licitação. Aqui não, aqui a licitação foi feita, não tem denúncia de sobrepreço, mas nada disso, mas chamou a atenção aqui, porque como que uma empresa com apenas um funcionário vai ser possível fornecer aí 293 milhões em insumos? E aí, a gente sabe que é complicado, porque quando há dispensa de licitação, a gente fica muito assustado e a investigação tem que ser feita. É lógico que a gente não pode acusar, nem falar nada disso, mas a investigação tem que ser feita e apurar essa denúncia do jornal Metrópolis aqui. Inclusive, denúncias anteriores que aconteceram em relação ao uso do dinheiro da saúde durante a pandemia, isso tem que ser analisado, buscado, porque tem muita coisa aí ainda que a gente precisa tá descobrindo o que aconteceu, né? Tiveram várias denúncias durante o período da pandemia de governadores e prefeitos. Inclusive, eles foram até excluídos da tal da CPI da Covid. E aí o dinheiro foi repassado, mas o que aconteceu nos estados? Esses não se tornaram inelegíveis, esses não estão correndo risco de ser presos, esses não foram afastados do cargo, mas as denúncias correm aos montes aí de corrupção, superfaturamento, enfim. É o Brasil na impunidade, né? Ou seja, se você não é contrário ao sistema atual, tá tudo bem, não é? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.